Olá, sejam bem-vindos a mais um Povo Entrevista e como já prometido na última, estamos aqui com o capitão Pedro Cruz, ainda capitão daqui do Povo Handball, numa entrevista de despedida, entre aspas, aqui, já depois do anúncio da não continuidade aqui para a quarta temporada no Povo. Pedro, obrigado por estar aqui mais uma vez presente para falar um pouco, lá está, destes tempos aqui no Povo, até que chegaste do Boa Vista e depois chegaste aqui a capitanear a equipa do Povo. Vamos começar pelo início, tal como disse ao Humberto, é sempre um bom começo. Como é que surgiu este convite para vir para o Povo? Como é que surgiu esta oportunidade de mudar de ares depois de já experiências pelo Águas Santas, pelo Gaia, estavas no Boa Vista? Como é que surgiu o projeto do Povo? Antes de mais, André, obrigado mais uma vez, já tive a oportunidade de agradecer na minha primeira entrevista e voltar a frisar novamente o meu agradecimento. De facto, isto aqui é o que faz cativar o clube, cativar os miúdos, fazer crescer o miúdo, e não é por acaso que o Povo ganhou o prémio do 7 metros de comunicação. É de facto, é por causa disto que ganhamos quando eu falo ganhamos o Povo ganhou, e quero deixar uma mensagem de parabéns e que deves continuar o teu grande trabalho, e o trabalho que dá para ver perfeitamente o que tens feito. Obrigado. Relativamente à minha vinda para o Povo, isto aconteceu um bocadinho porque o Jorge Carvalho, nosso atual treinador, acabou por vir para o Povo, então decidiu trazer. Eu na altura penso que tenha sido 3 ou 4 jogadores, eu, o Tiago Rodrigues, o Daniel Paiva, 4 jogadores, e o Vasco Areias, decidiu chamar esses 4 para o Povo. E o Povo acabava por ser um projeto interessante, acabava por ser, apesar de estar na segunda divisão já com várias tentativas duas tentativas de subida à primeira, ou uma, já não me recordo. E pronto, acabei por abraçar este projeto, acabou por correr bem, mas certeza que vamos falar um bocadinho mais à frente. E foi por esse motivo que eu vim para o Povo, foi o Jorge, e agradecer porque eu tive com o Jorge, para além dos 3 anos do Povo, também passei com ele o ano do Boa Vista. E antes do Boa Vista, também frisar, eu deixei um ano de jogar por causa para finalizar o mestrado, e foi o Jorge que acreditou um bocadinho em mim e me chamou para o Boa Vista, e conseguimos subir 2 vezes seguidas, tanto o Boa Vista como o Povo. Exatamente, e também já tinhas esse conhecimento do treinador, também já foram bastantes épocas também com ele, e podemos falar até da relação com ele já um pouco mais à frente, mas gostava que falaste desta primeira época no Povo, fizeste 20 jogos, lá está, era uma primeira época aqui num ambiente totalmente novo. Como é que clube é que tu encontraste, foi de encontrar as tuas expectativas? Como é que correu esta primeira época? Não, de facto foi de encontrar as minhas expectativas, de facto o sabor de que já querer subir antes de eu chegar já era muito, então a ganância de querer ainda subir nesse ano era muita. De facto, olhava-se para a equipa para as outras equipas da segunda divisão e verificava-se que a nossa equipa era totalmente superior às outras, e tanto é que quando deu-se a pandemia, quando tudo fechou, dia 11 de março ou 12 de março, nós estávamos em primeiro, o último jogo foi em São Bernardo, fomos ganhar, era o segundo classificado, e estávamos com 4-5 pontos, ou seja, para além de subirmos divisão, íamos ser campeões nacionais da segunda divisão, mas pronto, eu sou o ano pandémico e acabou por terminar. De qualquer maneira, quando eu cheguei aqui ao Povo, notava-se que já tinha alguma estrutura, ok? Nestes 3 anos a estrutura aumentou, as condições melhoraram, entre outras coisas, mas notava-se que já era um clube organizado e que já tinha, apesar dos poucos anos que tem, notava-se que tinha capacidade para subir para a primeira e permanecer na primeira, que tanto o fez, não é? E acabou por fazer, exatamente. Depois, uma primeira época na primeira divisão sem adeptos, mas com um 7º lugar que gostava de te ouvir. Como é que correu? Acho que excelentemente, não é? Vai ficar marcado a subida. Tu realizaste 34 jogos, 78 gols, portanto uma marca também já muito boa, já na primeira divisão. Foste dividindo ali também o posto, até como o João Santos já referiu aqui, e muito bem. Como é que foi essa primeira época na primeira divisão com o Povo, sem adeptos? Foi um ano muito atípico, mas que a nível coletivo e individual foi muito bom, não é? É verdade. É assim, jogar sem adeptos foi o primeiro ano acho que para toda a gente que pratica desporto, ou seja, foi um ano que, apesar os adeptos fazem falta, tanto quando jogamos em casa pelo apoio e quando jogamos fora para sentir que também as outras pessoas estão a apoiar a outra equipa, mas isso é o que nos faz também, a prática desportiva é um bocadinho isso, não é só o dentro de campo querer ganhar, mas também é ter os adeptos do outro lado. E de facto foi um ano completamente diferente. Para além de não termos adeptos, andámos constantemente a fazer testes ao Covid, e depois era um que ficava com o Covid, ganhava o Covid, do outro já estavam com ele, ou seja, foi uma época
difícil, desgastante, Bastante. mas no final valeu a pena, que tu já referiste, o 7º lugar, de facto acho que vai ficar marcado. Mas pronto, correu muito bem, fizemos ótimos jogos, ganhámos a equipas que já tinham alguma experiência e alguma história na primeira divisão. Inicialmente, na primeira volta, acredito que tenha sido um bocadinho surpresa para as outras equipas que não conheciam o Póvoa, que nós vínhamos da segunda divisão, mas acredito que na segunda volta já não foi. Nós tínhamos uma equipa já com alguma experiência, este ano já não tínhamos tanta experiência. Quando eu digo mais experiência, digo mais anos de handball. Era o caso do André Caldas, do Rui Lourenço, do José Rolo. E são pessoas que nos traziam experiência à equipa e às vezes isso faz decidir jogos. E este ano, por acaso, temos perdido vários jogos por provavelmente sabes, 5, 6 jogos por se calhar falta-nos um bocadinho essa experiência, também um bocadinho de sorte, também é importante, mas falta-nos um bocadinho de experiência. E o ano passado correu muito bem. É um ano que vai ficar marcada a época 2021, não só pelo companheirismo que tínhamos e como divulgámos o handball aqui na Póvoa, e pronto, foi um excelente ano no meio das controvérsias todas que houve. Exatamente, foi e no 7º lugar acho que foi acima das expectativas até, claro, dos outros clubes, dos adeptos, acho que foi fantástico. Em boa verdade, André, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, nós sabíamos que queríamos o objetivo era a manutenção do ano passado, mas o que nós queríamos mesmo internamente era o sexto lugar. Como é óbvio, sabíamos que era difícil, não tem questão, mesmo assim. Ficamos contentes por conseguir a manutenção, ficamos contentes por conseguir o 7º lugar, mas acredito que o 6º lugar seria possível. Seria possível, isso não foi. E isso é excelente ouvir também, essa ambição que existia. Depois, passando para esta época, tudo muda, não é? Em termos de equipa, sofre grandes alterações, como tu disseste muito bem, a entrada de 6, 7 elementos num plantel de 16, é praticamente metade, vamos ser aqui sinceros. Foi muita gente nova, foi muita cara nova. Os adeptos regressaram, o campeonato foi bastante competitivo, os altos e baixos apareceram, houve momentos altos, não é? 2 vitórias frente ao Setúbal, foram excelentes vitórias, o jogo frente ao Benfica, vitória frente ao Águas Santas, houve momentos muito bons, mas depois também houve momentos em que a equipa não conseguiu estar ali à altura e acabou no 11º lugar, abaixo do objetivo. Qual foi a análise de capitão que fizeste desta época, agora que já se passaram também algum tempo, do último jogo? Com certeza já conseguiste pensar um pouco sobre isso. O que é que faltou? Acho que é a pergunta que posso fazer melhor, é o que é que faltou? É assim, de facto, não há a mínima dúvida que esta época foi... não é para esquecer, não podemos dizer que seja para esquecer, mas ficámos completamente aquém dos nossos objetivos. E do que eu acho que nós poderíamos fazer. Acho perfeitamente que o nosso objetivo era a manutenção, não mais um ano, mas internamente era fazer melhor ou igual ao ano passado. De facto, houve jogos que nós fomos completamente infelizes, perdemos vários jogos por nomeadamente com o Belém, 2 jogos em casa, com o Gaia. Isto também pode ser um bocadinho da falta de experiência que eu há pouco estava a falar. É um dos motivos no meio de 100 provavelmente, ok? Também acho que podíamos dar um bocadinho mais, acho que o Póvoa merecia, a estrutura do Póvoa, a direção do Póvoa, os adeptos do Póvoa mereciam um bocadinho mais da nossa parte, ok? E acho que aqui acaba um bocadinho, entramos muito mal nas segundas partes, houve aqui jogos que nas segundas partes, não sei porquê, e mesmo hoje não sei o porquê de... Estávamos a ganhar por 3, por 4 e voltei na segunda parte no início. Acontecia, perdemos os jogos, começaram a perder os jogos. Assim, é muito difícil avaliar e dizer o porquê disto ter acontecido. Agora, acho que, na minha opinião, tínhamos de estar muito mais acima. No meio de tudo, no geral, acho que acabou por ser um mau resultado para o Póvoa. Lá está. E dizes isso, lá está, é também no sentido em que sabíamos que as ambições estavam altas, porque a manutenção para muitos clubes poderia ser visto como um objetivo cumprido, estamos bem, não, o Póvoa queria mais, e tu realmente frisaste isto aqui, tu frisaste aqui de bons jogos, o perdemos por um com o Benfica, acaba por ser perder por um com o Benfica, não, acaba por ser uma derrota, isto para mim não é uma vitória moral, não existe vitórias morais, perdemos por um com o Benfica é uma derrota, ok? Como é óbvio, sabemos que o Benfica acabou de ganhar a HF Cup,
acabou em terceiro lugar no campeonato, é uma excelente equipa, tem bons jogadores que provavelmente 100% daquela equipa já foi à seleção, sabemos isso, mas não existe vitórias morais e acho que acabamos por perder por um que o Benfica é uma derrota. Foi uma boa exibição, mas... Foi uma boa exibição, mas eu lembro perfeitamente que tivemos bola para ganhar, por isso chega ao fim e se fizermos uma retrospectiva, vemos que acabou por ser uma derrota e nada mais. É verdade, sem dúvida nenhuma. Pedro, tu foste o melhor marcador da equipa esta temporada, muito perto da marca dos 100 golos. Também tiveste uma lesão agora já na parte final que não te permitiu quase certamente chegar a essa marca, porque estava mesmo muito perto. Que foi também a tua época aqui muito produtiva. Como é que foi a nível individual? Tu que numa primeira metade da época tiveste ali companhia do Rui Ferreira, depois uma lesão, em que depois aí assumes completamente o posto, até agora já na parte final em que tens uma lesão também tu e é até o Paulo que se chega à frente. Eu gostava que te ouvi falar sobre a nível individual, como é que foi esta época e também dos teus colegas de posição. Fiz essa pergunta ao Humberto porque acho que existe sempre uma relação especial com os nossos colegas de posição, claro, treinamos mais, juntos, etc. Esses dois temas. Claro que sim. É assim, a nível individual acho que eu ainda não consegui ver uma estatística completa porque não nos podemos basear só nos golos. É importante vermos também quantos remates falhamos, a nossa eficácia, é preciso ver quantas bolas roubámos, quantas faltas técnicas fizemos, ou seja, isto aqui não é como o futebol, é o melhor marcador porque marcou, mas também é importante ver que asneiras fizemos, ok? O marcar quase os 100 golos a mim não diz nada, apesar que eu acho que no fundo, no geral, acabei por fazer uma época razoável boa, ok? Mas o mais importante no final era acabar por ser vitórias e ficando em 11º e eu ser o melhor marcador, para mim não me diz nada. É claro que é importante depois chegar ao fim e dizer e lembrar-me que um dia fui o melhor marcador do Póvoa nesta época, é importante, mas tenho que pegar numa estatística, ver e aí sim posso analisar a frio se fiz realmente uma boa época ou não. Só aí é que consigo, porque dizer que marquei 100 golos não me diz nada. É uma marca apenas. Se marcasse 500 golos mas falhasse 1000, não é nada, não é? É uma má época. Exatamente. E sobre os colegas de posto, como é que viste também? Sim, eu sempre tive uma relação muito próxima com os meus colegas de posto. 2 anos com o André Caldas, de facto uma pessoa incrível, não conhecia antes de vir para o Polo, uma pessoa incrível, um capitão incrível, uma relação ainda hoje que a tenho, falo muitas vezes com ele, uma pessoa excepcional e não podia deixar de frisar isso, que de facto é uma pessoa que vai ficar marcada também, o clube vai ficar marcado, mas também é uma pessoa que vai ficar marcada e tenho muito a agradecer ao André por todas as coisas que me disse, que me ajudou e ainda hoje me ajuda. Disse-me uma coisa, quando eu disse que ia ser capitão, o André disse que ele disse, às vezes vais-te preocupar em ser mais capitão do que jogar, e é verdade, às vezes isso acontece, estás mais preocupado em ser capitão e a tentar ajudar os outros do que realmente o que deves fazer, o teu trabalho em si, que é jogar. Depois, relativamente ao Rui Ferreira, teve um azar a meio da época. O Rui é um jogador com extremamente qualidade, tem mesmo muita qualidade, é um jogador que gosta realmente do handball, ok? Que é importante. É muito importante. Gosta de treinar e é muito bom jogador e acho que se ele conseguisse aguentar até o final da época, se não tivesse nenhuma lesão, acredito que sim, que ia ser dividido meio a meio, porque ele de facto tem muita qualidade, ainda tem muita coisa para crescer e ainda poderá jogar em boas equipas no handball. Teve este azar, aconteceu a ele, poderia ter acontecido a mim, poderia ter acontecido a qualquer um, mas de facto ainda tem que crescer um bocadinho, tem que limpar agora um bocadinho esta imagem que ficou de meio ano de lesão e agora ir para outra equipa, provavelmente que já está dito, ir para outra equipa e mostrar realmente o que vale. O Paulo não tive assim grande contacto, infelizmente, porque ele só entrou quando a lesão do Rui. Às vezes vinha treinar, outras vezes não vinha por causa também da equipa B. Mas é um miúdo que tem que jogar muito mais, ainda precisa de jogar. Nota-se que tem alguma qualidade, mas também de frisar que ele tem poucos anos de handball ainda. Okay? É verdade. Tem 5 ou 6 anos de handball. Ainda tem que crescer e tem que ganhar muita experiência. É uma pessoa que até gosta de treinar, tem uma coisa que eu gosto muito, é aquele miúdo que não falta aos treinos. Ou é porque tem que estudar, ou é porque tem que trabalhar, não. Ele está constantemente lá e de facto tem que jogar ainda mais um bocadinho, se calhar fazer bem um bocadinho mais no ano da equipa B para ganhar um bocadinho mais situação e depois aí sim, quiçá um dia jogar na primeira divisão e no Polo.
Exatamente, também ele que é um produto da formação do Póvoa que também tem estado cada vez mais a dar frutos. Como é que foi este grupo, principalmente aqui desta época, como é que era o grupo? Tu que capitaneaste, portanto tens uma visão completamente diferente e única. Que grupo foi este que representou o Póvoa? Estes 16 jogadores, depois com a adição de um ou outro, mas como é que descrevias este grupo que representou o Póvoa nesta época? André, acho que era um grupo, e tu tiveste a oportunidade de nos acompanhar muito tempo, acho que era um grupo que acaba toda a gente se dar bem uns com os outros, ok? Como é óbvio, dentro de uma equipa há sempre aquele atrito, mas isso acontece, em todo lado que eu passei acontece atritos, são muitas pessoas a pensar de maneiras de viver, de vivenciar diferentes, mas no fundo acho que nos damos todos bem. O Jorge também é um treinador que potencia isso, ok, e bem, porque é importante, antes de ganharmos jogos, e para ganhar jogos é preciso que o grupo se dê bem, porque se estivermos todos uns contra os outros não vamos ganhar jogos. E tínhamos aqui pessoas muito mais velhas, medianas e muito mais novas, e aqui houve uma troca de experiência muito agradável. Acredito que tenha sido um excelente grupo de trabalho para o Jorge, acredito que sim, e pronto, não correu bem na época, mas no fundo dámos todos muito bem e estamos sempre todos a remar para o mesmo lado. E havia realmente esse espírito. E por falar em espírito de grupo e em alguns jogadores quiseram deixar uma mensagem para a despedida, por assim dizer, e também aqui uma pequena brincadeira. E vou-te mostrar, são 3 jogadores. Vou começar por um que tu conheces muito bem, como os 3, mas que é muito divertido sempre, que é o João Santos. Portanto, vamos ouvir o que é que ele tem a dizer. Olá Pedro Cruz, o clube pediu-me para deixar uma mensagem de despedida e de reconhecimento por tudo o que fizeste pelo clube nestes 3 anos. Da minha parte, dizer-te que foi um gosto partilhar estas 3 épocas de sucesso desportivo para o clube e pessoal também, e agradecer-te pelo companheirismo e pelas boas histórias que vão ficar e que irei guardar, e que um dia mais tarde, num jantar, iremos todos voltar a relembrar e a sorrir pelo que conseguimos por este clube. Sei que o clube te reconhece como um excelente valor, e sei que tu também reconheces o nosso clube como uma parte importante da tua carreira, e isso é o melhor que se pode dizer. Um abraço, felicidades e tudo bom para ti. Pedro, o João, que o Humberto também foi alvo desta brincadeira e disse que o João é o pilar da equipa, que é a alegria da equipa também, que é um membro aqui muito especial do clube. Como é que viste esta mensagem e também o companheirismo com o João? De facto, o João é das pessoas mais próximas dentro do plantel, da minha parte, dele, do Ventura, e o João é muito importante no clube, no plantel, não só o que dá em campo, o que tem o valor de jogar, mas sim também fora de campo. E não é por acaso que ele é o subcapitão, e acredito vivamente que será o capitão para o ano. O João já deu muito a este clube e acredito que vai continuar a dar. E como o Humberto disse muito bem, ele é um dos pilares. É um dos pilares aqui da equipa, e também quis deixar a minha mensagem. Também um jogador que tu conheces menos, e ele falou disso, mas também que quis deixar, o Álvaro Rodrigues, também falou um pouco sobre ti, portanto vamos ver o que ele tem a dizer. Cruz, o capitão Bowling, aquele capitão dos anos 80. Não, estou a brincar. Olha, gostei de conhecer-te. Sinceramente não te conhecia, também não conheço a maior parte dos jogadores aqui em Portugal, mas foi o que eu vou dizer, foi uma boa experiência estar contigo. Tens o perfil de capitão, tens um perfil de ganhador, uma pessoa que é importante em qualquer equipa, e que continua assim. Eu sei que tens os teus projetos, as tuas ideias fixas, e tem de ser assim, e continua assim. E nada mais, só quero que agora venha essa nova etapa para ti, que seja também boa, e que corra tudo bem,
e grande abraço, só tenho isto para falar. Porta-te uma puto. O Álvaro que, lá está, conheceu-te esta época, mas foi o suficiente para te reconhecer como um grande capitão e como alguém ganhador. E vindo do Álvaro, que eu considero uma é extraordinário, é uma referência. Ele é uma referência, lembro de ser miúdo, ir com o meu pai a ver os jogos e lembro de ver o Álvaro e ele era de facto um excelente jogador, era e é, ainda nos ajudou imenso, mais agora na parte defensiva que ele na parte de atacar, pronto, já está um bocadinho velhinho, pronto, se posso chamar assim, mas de facto é uma referência e ainda bem que ele veio este ano para aqui e o Humberto também adorei jogar com ele, mas relativamente ao Álvaro, sem dúvida alguma, é como se costuma dizer, e nós muito no handball, obrigado handball, por ter a oportunidade de ter jogado um ano pelo Álvaro e ter o conhecido, é de facto uma pessoa extraordinária, não há palavras para ele. E isso é realmente, acho que lembraste de ir vê-lo jogar e depois, passado tantos anos, ele dar-te um elogio destes, é incrível. É fenomenal, realmente, o desporto. Para terminar, o teu par, por assim dizer, não é? O Ventura, inseparáveis dentro e fora do campo, penso eu, e que também não poderia deixar de faltar, para também deixar aqui uma última mensagem e vamos acabar em grande então com o António Ventura. Gato Preto, antes de mais, mandar-te um grande abraço e desejar-te muita sorte. Sei que, como diria um professor nosso, isto é um sentimento agridoce. Foram muitos e bons anos a partilhar balneário contigo. Infelizmente vais sair, vais continuar a tua vida, vais procurar o melhor para ti. E sei que isto vai ser, como tu dizes, um win-win, porque gato preto como tu és, tenho a certeza que vais continuar sem ganhar nada, vais continuar a jogar miseravelmente e pronto, é isso que eu mais espero da tua parte, porque eu acredito que vais ser regular nesse sentido. Pronto, isto fora de brincadeiras, pá, mandar-te um grande abraço, fui dos primeiros a apoiar-te nesta decisão. Agradecer-te por tudo aquilo que me ensinaste e que também que me fizeste ver que realmente há gajos tão burros como tu e tão atrasados mentais que é bom partilhar esses momentos. Como te disse, isto vai ser um win-win porque vou ter mais espaço no balneário facilmente, porque vais ter que deixar a tua mala noutro sítio e não propriamente no sítio onde eu me sento. Desejar-te dar-te um grande abraço, desejar-te as maiores felicidades e que, para além de colega de equipa, que continuas a ser meu amigo e que não te esqueças de quem partilhou estes 3 ou 4 anos contigo, e um grande abraço. Pedro, também é uma pessoa que, como ele próprio disse, 3 ou 4 anos não são 3 ou 4 dias, todos os dias chegar a treinar, muito mais do que isso, sabemos também, muito companheirismo. Como é que foi aqui o António Ventura, um bom companheiro também de batalhas? O Ventura jogou de facto 3 anos agora comigo, mas antes disso eu já conheço o Ventura há mais ou menos 8 ou 9 anos, não é? Tenho uma história muito caricata com ele. A primeira lesão que eu tive no handball foi por causa dele. Lembro perfeitamente. Éramos minis, era o António do Cal e ele empurrou-me contra o banco, na altura era bancos de correr no Águas Santas, e eu bati com o cotovelo lá e por causa dele, e ainda hoje tiro-lhe isso à cara, por causa dele fiquei com o meu cotovelo um bocadinho mal. Após isso dámos mal, lembro que os meus pais, o pai dele e o meu pai pegavam-me sempre na bancada. E hoje somos os melhores amigos e conseguir juntar a grande amizade ainda dentro do campo é uma coisa incrível. E de facto, levar o Ventura e conseguir jogar 3 anos com ela é uma pessoa que vai comigo para sempre, não há dúvidas. Não há mais nada a dizer quando se diz isso. Não há muitas dúvidas. Quando se diz isso, não há realmente muito mais a dizer. Pedro, para terminar, pedia-te para dizeres uma mensagem aqui para os poveiros, para as pessoas do Póvoa Handball, que também te guardam com muito carinho. Foste o capitão na hora daqui de épocas que foram épicas também, aqui na história do clube, vai ficar marcado, a verdade é essa. Aqui, esta última época em que
foi a primeira época da história do Póvoa com adeptos na primeira divisão. Vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, e tu capitaneaste. Portanto, uma mensagem para eles, para o clube e para todos que realmente neste momento te venham à mente. Oh, André, agora vem muita gente à mente. Olha, primeiro de tudo, agradecer a todas as pessoas que nestes 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, me acompanharam, que eu joguei. Neste grupo de 50 pessoas, levo muitos como amigo, muitos mesmo, muitos. Agradecer ao Póvoa que me deu a oportunidade de jogar com jogadores que são para mim uma referência, no caso do Humberto e do Álvaro. Adorei partilhar, adoro as ideias, apesar do Humberto ser uma pessoa, as pessoas acharem que é uma pessoa complicada dentro de campo, eu compreendo a mensagem que ele tenta passar, compreendo a 100%. Levar o Álvaro também, o André Callas, o Rui Lourenço, o Zé Rolo, o Ventura, o João Santos, muitos aqui que vão ficar comigo e vão comigo. Uma mensagem ainda para principalmente também ao Zé Maria e ao Henrique. Sem eles este clube pouco era, ok? O Zé Maria sempre nos acompanha, sempre, não nos falta nada, não deixa que nos falte nada e até hoje tenho uma coisa para lhe dar. O Zé Henrique é o motor desta equipa, ok? É isto que faz volar. Uma mensagem de agradecimento ao Jorge, que foi ele que me trouxe para aqui, que deu a oportunidade de vir para aqui e passei com ele 4 anos, foi bastante tempo, vários treinos, várias vezes me chamou a atenção. É parte do crescimento, é parte do handball, é parte do desporto, as pessoas entrarem e saírem, é mesmo isto também. E pronto, o clube está a crescer, tem grandes ideias de crescimento e acho que este é o caminho, já tive a oportunidade de dizer isso, disse isso no outro dia ao Presidente, que este é o caminho, sim, e acho que um dia o Póvoa poderá ser uma referência também, um nome na história no handball. E aos adeptos continuarem a acreditar no Póvoa, a continuarem a encher as bancadas que é preciso e agradecer por tudo ao Póvoa handball, vai ficar no meu coração, ganhou pelo menos um adepto ganhou. E isso é excelente e também falo do clube quando digo que também é recíproco. O clube gostou muito de ter aqui e agora, como disseste, faz parte do desporto, mas quando momentos destes acontecem sabemos que também o trajeto valeu a pena e também da minha parte pessoal agradecer-te porque realmente foste o melhor capitão para me integrar no Foi o teu primeiro ano também, André. O melhor capitão possível, mas para me integrar também na equipa e portanto também agradecer-te por isso, mas lá está, é a vida e com certeza vais estar muito feliz no teu próximo clube. Pedro, muito obrigado por estares aqui presente. Da nossa parte vai ser mesmo tudo, terminar aqui com um grande abraço ao Pedro e realmente agradecer por tudo. Da nossa parte, como disse, para a entrevista regressa para continuarmos nesta off-season com algumas entrevistas às pessoas que fazem parte deste clube e que deixaram a sua marca. Muito obrigado, até à próxima. Somos Póvoa.